quando medidas extremas de saúde tornam-se não saudáveis. Hoje eu trago a nutricionista Júlia Machado para compartilhar a experiência dela como vítima da síndrome da mulher atleta. O Elas Mais compartilha com você um relato de caso do consultório. O Elas Mais recebe hoje a nutricionista Júlia Machado. E o tema que nós vamos conversar sobre é a síndrome da deficiência relativa de energia relacionada ao esporte. Eu quis trazer a Júlia para ela compartilhar com a gente a sua experiência enquanto paciente e mostrar que todos temos o telhado de vidro. Embora a gente domine na teoria, às vezes o nosso corpo nos surpreende. Júlia, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui novamente. Queria que você se apresentasse para o pessoal do Elas Mais. Quem é a Júlia, profissional e área de formação? Perfeito, é um prazer estar aqui também, agradeço muito o convite. A última vez que eu estive aqui no consultório foi no final do tratamento da minha RED, então é um prazer estar aqui agora podendo falar de uma outra posição, né? Bom, eu sou nutricionista, tem mais ou menos 6 anos que eu sou formada e na minha atuação do dia a dia, principalmente na área estética, mas também na área do esporte, sou pós-graduada em estética esportiva, então estou bastante acostumada a trabalhar com esse público que está vulnerável a desenvolver a REDS, né? Então, isso faz parte do meu dia a dia e acabou fazendo parte da minha realidade também, né? Eu convidei a Júlia porque eu a conheci enquanto paciente e me chamou muita atenção a clareza que ela tinha durante todo o processo da condução do tratamento. E ela também faz um trabalho muito interessante nas redes sociais e ela expôs essa condição durante o tratamento, o diagnóstico, como ela estava fazendo, e eu achei que ela foi extremamente didática. E nada melhor do que aprender por exemplos. Então, relembrando aqui, conceitualmente, o que é a síndrome da deficiência relativa de energia relacionada ao esporte? É o que foi chamado antigamente por tríade ou síndrome da mulher atleta, que é basicamente um desequilíbrio entre a quantidade de calorias que a mulher ingere e que ela gasta, geralmente por um volume aumentado de treino, que vai levar a um déficit energético muito grande. E o corpo se adapta a isso desligando alguns eixos hormonais mais energéticos, entre eles o eixo sexual. Então, qual é a manifestação na mulher? Geralmente, a irregularidade menstrual, pela deficiência da produção do estrogênio, que é o principal hormônio do ciclo ovulatório da mulher. Então, ela não ovula porque ela não produz as quantidades suficientes de estrogênio. Júlia, no seu caso, como que você percebeu que não estava tudo bem com você? Tá. Bom, então, o primeiro sinal foi, de fato, a ausência da menstruação. Então, eu simplesmente... A minha menstruação, na verdade, ela começou a diminuir de volume, até que um belo dia ela realmente não veio mais e assim ficou por 8 meses. E aí, durante essa fase, o ponto que mais me chamou a atenção foi a queda de cabelo. Foi o meu sintoma principal. Eu nunca tive problemas com queda de cabelo e comecei a perder quantidades absurdas de cabelo todos os dias e comecei a ficar cada vez mais cansada. E um ponto que me chamou muita atenção é que eu sempre fui ligada a essa parte da estética, também por trabalhar com isso, e eu comecei a perceber que mesmo fazendo uma dieta legal, mesmo treinando, o meu corpo parou de responder. A minha composição corporal, na verdade, ela começou a ficar cada vez pior, o que era muito estranho, porque eu tentava fazer a dieta cada vez melhor, tentava treinar cada vez mais e parecia que eu só piorava. Com isso, o cabelo caindo cada vez mais, me sentindo cada vez mais cansada e de repente eu já estava ali há 8 meses sem menstruar, sem nenhuma resposta positiva de nenhuma atitude que eu tentava tomar. E aí eu falei, tem alguma coisa errada aqui. E pelo que eu conheço disso, né, eu sei que a parte hormonal, ela tem um efeito decisivo nas respostas do corpo. Então, se eu estava treinando, estava fazendo dieta, estava teoricamente me alimentando bem, comendo saudável, e nada estava respondendo positivamente, muito provavelmente poderia ser uma questão hormonal mesmo. Foi quando você veio buscar ajuda. Mas voltando, essa estratégia nutricional e esse volume de treino, o que foram os gatilhos que levaram ao surgimento da REDS, basicamente?
Conta pra mim, assim, nesse momento, você estava intencionalmente com o objetivo de perder peso? Tá, não estava intencionalmente, e na verdade, o que dificultou um pouco o tempo, na verdade, que eu demorei para te procurar, foi porque eu já não estava em uma dieta de déficit calórico e não estava na minha versão mais magra quando a minha menstruação desapareceu. Então, isso aconteceu cerca de 6 meses depois do momento em que eu realmente estava comendo menos do que o ideal, mantendo o mesmo ritmo de treino. Então, eu acredito que no meu caso, não foi sobre aumentar o volume de treino, mas sobre manter o mesmo volume, porém sem adequar as calorias para essa realidade. Trabalhar ali com um déficit calórico prolongado e que em algum momento não deu certo mais, né? Perfeito. Achei que foi muito boa a sua explicação, até para as pessoas se reconhecerem ali no tempo. Não é imediatamente. Às vezes você intencionalmente faz um déficit calórico com o objetivo, seja ele estético ou não, que é totalmente legítimo, mas como o seu corpo vai responder a ele, pode demorar um tempo. Então a ausência da menstruação, no seu caso foram 6 meses depois, mas ela pode acontecer um tempo significativo após a intervenção. E no meu caso, na verdade, teve sinais que eu não dei devida importância, que foi essa menstruação que foi diminuindo de volume antes de desaparecer. Então, os sintomas eles se confundiram um pouco no tempo, porque primeiro diminuiu de volume, só que aí depois eu já estava comendo mais quando ela finalmente desapareceu. Então, isso me deixou um pouco perdida de o que estava realmente acontecendo ali, né? Entendi. E ela é muito didática, tá vendo? Ela consegue nos localizar ali no tempo e reconhecer por ter o conhecimento técnico e ter essa consciência do seu corpo, que acho que é muito importante. Sim. Na época você não estava usando nada de método anticoncepcional eu nunca hormonal. usei, né? E eu acho que isso tem um ponto importante porque eu sempre menstruei regularmente. Então, quando a menstruação desapareceu, isso eu em nenhum momento levei como algo normal, porque pessoas que usam, dependendo do método, né, é normal não menstruar. No meu caso, foi assim, tem alguma coisa muito errada, porque isso nunca tinha acontecido. E isso é verdade. O ciclo menstrual ele é um parâmetro de saúde da mulher. Pode variar dentro da normalidade, um ciclo mais curto, um ciclo mais longo, mas quando ele desaparece por mais de 3 meses, tem que ser investigado. Então, no seu caso, foram 8 meses? Eu fiquei, exatamente, depois de 6 meses, que foi o momento ali que eu tava mais magra, eu parei de menstruar e eu fiquei 8 meses sem menstruar até te procurar. 8 meses tentando sozinha entender o que estava acontecendo, até porque, justamente porque eu já não estava tão magra mais, foi muito difícil para mim conseguir fazer esse recapitulamento ali, né, recapitular e ver, nossa, será que foi daquela época que eu tava mais magra? Então, eu acho até que foi tempo demais, né? Depois que eu comecei a estudar mais a fundo sobre isso, eu não teria esperado 8 meses para fazer alguma coisa a respeito. E você vai saber me dizer melhor, mas acredito que até o tempo prolongado que eu fiquei sem menstruar fez com que o meu tratamento fosse até mais longo depois, né? Exatamente. Então, tem essa questão mesmo. O tempo que você fica deprivada do hormônio vai impactar no tempo que o seu eixo vai voltar a funcionar. Agora, me lembra aqui, para a gente poder fazer esse diagnóstico, quais foram os primeiros passos? Como é que a gente organizou essa investigação? Tá. Antes de vir na doutora Patrícia, na verdade, como eu falei, minha queixa principal foi a queda de cabelo, então eu acabei indo num dermatologista antes, e acredito que lá a gente não avaliou os meus hormônios sexuais femininos, só os masculinos. Então, uma das primeiras coisas que você fez aqui em consultório foi pedir essa parte, né, do meu estradiol, todo esse eixo hormonal, e fazer esse feedback aí de entender como que estava a minha alimentação e o meu ritmo de treinos naquela época. Além de, eu lembro que você queria descartar se não poderia ser um ovário policístico, então a gente fez ultrassom para verificar como é que estava a espessura do endométrio e descartar as outras possibilidades de diagnóstico, né? Então, foi basicamente isso. A gente começou com os exames e eu tentando ali relembrar também quantas calorias que eu estava comendo naquela época, como é que eu estava me sentindo, como é que estava com fotos mesmo, né? Como é que estava o meu corpo naquela época, como é que estava agora, para entender se eu de fato estava magra demais, num percentual de gordura que poderia não estar aceitável para o meu corpo. Então, foram esses nossos primeiros passos. Que é o que a gente tem que fazer.
excluir possíveis outras causas que são comuns de amenorreia, que é a ausência da menstruação, e o ovário policístico é muito comum, inclusive associada a esse efeito pronunciado dos hormônios masculinos, que a gente chama de hiperandrogenismo clínico. Então, o surgimento de acne, oleosidade da pele, queda de cabelo. Tinha muita acne também, no meu caso. Que você até falou que eu tava com um hiperandrogenismo relativo, né? Então, que essa queda de cabelo e essa acne, elas vinham justamente associados ao estrogênio, que estava muito baixo, se não me engano. Exatamente. Né? Então, é um desequilíbrio entre essas proporções, né? Mulher em idade reprodutiva tende a fazer níveis altos de estrogênio. E como esse eixo estava desligado, o seu estrogênio estava zerado. Tá. Então, embora o ovário também produza androgênios, a principal fonte de androgênios é a adrenal, que estava funcionando normalmente. Então, você tinha essa produção preservada de androgênios para um nível de estrogênio muito baixo. Então, por isso você tinha esses sinais exacerbados dos androgênios. Sim. Acne e queda de cabelo. Inclusive, a acne, ela foi quase que a precursora. A primeira coisa que eu tive foi acne. A segunda coisa que eu tive foi queda de cabelo. E aí, depois, eu não sei, né, se isso acontece exatamente, mas talvez esse estrogênio ele já estava diminuindo, já estava ficando relativamente os androgênicos ali mais altos. E aí, o próximo passo foi, de fato, a amenorreia, né? Mas esses sintomas androgênicos, eles foram os primeiros para mim, assim. E a outra questão é que o cabelo também tem um ciclo. Então, às vezes, a intervenção que você faz hoje, o cabelo vai sentir semanas, meses depois. A gente vê isso no emagrecimento, no déficit calórico, às vezes a queda de cabelo ela vai vir meses depois. Sim. Quando pós-parto, retirou a placenta, caiu o estrogênio, a queda de cabelo vem meses depois. Sim. Então é um tempo depois da intervenção. Então essa cronologia de sintomas ela pode variar. Sim. E cada mulher vai ter uma maior ou menor sensibilidade. Fato é, feito o diagnóstico, a gente foi para o tratamento. Por quê? Ele torna-se urgente, porque a privação do estrogênio, ela tem essas repercussões, como a Júlia sentiu, agudas, mas mais que isso, tem um impacto sobre a massa óssea, que é muito importante. Júlia hoje tem quantos anos? Eu tô com 29 agora. E na época? Isso foi em 2023, a gente tratou em 2024, então em 2023 eu tinha 26 anos. Então é o pico de massa óssea feminino e é totalmente dependente do estrogênio. Então era importante que a gente cuidasse do seu esqueleto ali, que era o momento da sua vida que seu esqueleto estaria mais forte sob o estímulo adequado de estrogênio. Então com essa privação de estrogênio, a gente estaria comprometendo a sua massa óssea lá para o futuro, para pós-menopausa principalmente. E além disso também tem os efeitos neuroprotetores do estrogênio, que a gente não sabe como seria daqui a muito tempo se esse tempo de privação de estrogênio se estendesse. Então, a gente tem ali como um balizamento 1 ano de tratamento para que as coisas voltem a acontecer. Então, vocês percebam, é lento mesmo. E isso acaba gerando uma ansiedade por parte do paciente, porque essa localização no tempo, que a Júlia tem bem clara, muitas vezes as meninas não têm, as mulheres não têm. Então, do mesmo jeito que esse eixo ele foi parando aos poucos, para ele se recobrar, precisa também de um estímulo mais prolongado e contínuo e totalmente dependente da dieta. Da dieta. E aí foi unir o útil ao agradável, porque falar de dieta com quem entende é muito bom, mas como foi para você adequar a sua própria dieta? Perfeito. Bom, então, na verdade assim, né, eu até já tinha ouvido sobre RED-S na faculdade, mas o termo usado na época era síndrome da mulher atleta, e eu acho que esse termo, ele é perigoso porque ele faz a gente acreditar que é a atleta apenas que vai ter esse diagnóstico. E eu não era nenhuma atleta, então eu não levei tão a sério estudar sobre isso na faculdade, e aí, depois que aconteceu comigo, fui estudar e vi que temos calorias ali, né, que é um mínimo que a gente precisa entregar para o corpo para evitar ou se recuperar desse cenário. Então, eu já adaptei a minha dieta imediatamente para essas calorias e foi necessário deixar de lado qualquer outro objetivo estético que quisesse aparecer ali, né? Então, a gente fez essa adequação com as 45 calorias por quilo de massa livre de gordura e, ao mesmo tempo, cuidando para não treinar em excesso. A qualidade da minha alimentação, né, por motivos óbvios, ela sempre foi boa, então eu me certifiquei de entregar
as calorias necessárias durante todo esse tratamento nosso e foquei, assim, em treinar com qualidade, não em excesso, mas com qualidade enquanto a gente estava passando por essa fase. E essa é a base do tratamento, o ajuste da disponibilidade energética. Não necessariamente você precisa de treinar, parar de treinar, Sim. porque muitas vezes isso gera uma ansiedade Demais. na paciente também, Demais. que se ela fez aquela intervenção intencionalmente para perder peso, de repente você fala que você tem que aumentar um volume de dieta, consumir um monte de calorias às quais ela não estava acostumada e muitas vezes nem adaptada, Sim. e ainda ter que parar de treinar, então encontrar esse caminho do meio ali é o grande desafio. Você domina a nutrição, então quer dizer, você estava fazendo para você aquilo que precisava ser feito, mas ainda assim foi difícil. Muito, eu lembro de chegar aqui para você com queixas, né, até porque ao longo do nosso tratamento a gente usou medicações diferentes que me davam sintomas diferentes, né, no corpo, alguns com um pouco mais de inchaço, outros menos. E ao longo desse processo eu precisei ir me desligando daquele ideal de corpo que eu tinha, que foi o corpo que me levou a esse diagnóstico, né? Então, eu lembro que quase todas as consultas eu trazia essa queixa, né? De, nossa, Patrícia, tô me sentindo mais inchada, estou incomodada com certas partes do meu corpo. Mas, ao mesmo tempo, assim, acho que foi até positivo que foi um tratamento prolongado, porque me deu a oportunidade de olhar para o meu corpo de outra forma e valorizar outros aspectos desse corpo, né? Para justamente não ter esse diagnóstico novamente, né? Então, entender que não era algo só ali, um ajuste da dieta no momento, mas que eu não poderia trabalhar com calorias baixas como eu já havia trabalhado antes, seja conscientemente ou não, que eu precisava agora levar em consideração esse novo perfil de dieta para manter essa saúde geral, né? Reprodutiva e saúde geral. E é claro que com uma nova disponibilidade energética, ou seja, um novo produto final de calorias, o corpo vai mudar. Sim. E não necessariamente vai mudar dentro daquele padrão ideal que você buscava. Porque o objetivo do tratamento é, de forma intencional, ganhar gordura. Sim. É claro que não é subir na balança e pesar mais, é ter um estoque de gordura que o seu corpo entenda que seja mais uma vez satisfatório para ativar esse eixo sexual novamente. Então é muito difícil a gente achar esse caminho do meio, de modo que esse ganho de peso às custas de gordura seja harmônico para a paciente também. E no caso dela, como ela falou, a gente entrou com algumas opções terapêuticas. Por quê? Porque primeiro a gente tenta adequar a disponibilidade energética, que ela fazia. E demora para o eixo se recuperar. Então, continuou ainda sem sangrar, continuou ainda sem menstruar. Tentou, não sei se você lembra, Tentamos né? durante um tempo. Tentamos interromper para ver se o corpo responderia. E ele acabou não respondendo. E um ponto importante a se dizer, e aí eu acho que a questão de escolher o profissional se faz muito necessário e relevante, que a queda de cabelo, ela acabou norteando muito a sua escolha de medicação para mim, né? Então, a gente teve que usar algumas medicações mais potentes que me traziam ali impactos estéticos um pouco piores, porque eram as que seguravam o meu cabelo. E aí eu lembro que assim, eu te falei, Patrícia, o meu cabelo é o mais importante agora. Então, tudo bem eu ficar mais inchada, não tem problema, mas a gente tem que escolher uma coisa que segure esse cabelo. Então, a gente foi fazendo modificações também nas medicações para poder abarcar ali todas as queixas ao máximo, né? Não resolver só uma e deixar a outra de lado. Então, acho que isso foi muito importante também. Porque é um processo prolongado, então eu preciso ter você do meu lado. E para que você contribua para o tratamento, você tem que ter um resultado naquilo ali. Então não adianta eu, enquanto profissional, igual você lá, se um paciente te procura com um objetivo, você acha que ele precisa de outro, você vai tentar que ele entenda que é o que você quer que ele precisa fazer, né? Não necessariamente. Então, eu entendi que a sua queixa, ela estava intimamente relacionada ao defeito hormonal, ao que a gente estava tratando. Mas ela era o mais importante para você naquele momento. Então, dentro daquele leque, daquele cardápio de opções ou de esquemas que eu poderia tentar, eu tinha que trazer você comigo, né? E foi o que funcionou, e a gente foi mudando. À medida que as coisas... 3 medicações diferentes ao longo desse processo, né? À medida que as coisas foram evoluindo, a gente foi realmente ajustando. Até que... Como é que a gente resolveu ali, Júlia? Podemos interromper? Foi quanto tempo?
Foi exatamente um ano. Exatamente um ano. E eu até assim, lembro, eu não sei se você lembra, mas depois desse um ano, a gente no finalzinho você já suspeitava que eu provavelmente conseguiria menstruar normalmente, mas eu tava com muito medo, né, de tirar a medicação e o cabelo voltar a cair, porque a última medicação que a gente usou foi a que mais segurou o cabelo, justamente porque atuou nos androgênicos, né? E aí depois eu acabei descobrindo que eu tenho alopecia androgenética, enfim. E essa medicação, ela gerou muito impacto na minha estética de um jeito que eu não estava tolerando tão bem, porque foi muito, muito distante do que eu estava acostumada. Então foi muita retenção de líquido, né? E você já achava que eu poderia tirar, e aí eu lembro que depois desse um ano, eu te mandei uma mensagem e te perguntei se você estava confiante da gente tirar, porque eu estava me sentindo muito mal, né? Com o tanto de retenção que eu estava na hora, e você falou que achava que sim. E aí nós tiramos e foi lindo depois disso, porque aí todos os ciclos vieram regular, tudo bonitinho, conseguimos resolver, né? E normal, e Tudo agora normal. Você entendeu ali como é feito esse equilíbrio. Sim, que aí atender agora porque exercício ela sempre fez, Exatamente. segue fazendo. Tem ciclos diferentes, tem época que a gente está treinando mais, tem época que a gente está treinando menos, mas ajustar a sua disponibilidade energética para sua demanda é o ponto fundamental. Sem dúvidas, é uma coisa que eu não perco isso de vista mais, não só para mim, mas assim, eu penso que males que vem para o bem, né? Meu olhar ele é muito mais atento hoje a como eu vou passar as calorias para minha paciente também, né? Então, eu não perco de vista mais como é que tá a minha ingestão energética, não perco de vista como que tá o meu ciclo hoje, né? Se o meu volume ali de menstruação tá diminuindo ou não, se tá regular ou não. Então, isso acaba que fica, né, um certo receio ali de acabar não menstruando de novo, então eu não deixo de prestar atenção nisso e entendi, por bem ou por mal, quais são os limites do meu corpo, né? Eu acho que quando a gente tem esse diagnóstico, normalmente a gente acabou desrespeitando um limite, né? Seja pelo motivo que for. Então é algo que eu me atento muito, não passar mais desse limite, principalmente a partir da dieta, né? Porque eu acho que o treino ele faz parte ali e faz bem em outros aspectos também, saúde mental e tudo, mas se a dieta não estiver dando suporte a isso, a gente fica muito vulnerável a ter esse problema de novo, né? E é muito interessante que aqui a gente está falando de pessoa saudável, Sim. Hábitos saudáveis, alimentação e exercício físico, Exatamente. Mas há um equilíbrio que cada pessoa tem o seu. Sim. Então tem pessoa que vai tolerar um volume maior de treino, tem pessoa que não vai tolerar um volume maior de treino, aquela pessoa que já está muito próximo do peso baixo, é mais susceptível, né, a ter essa queda hormonal de forma mais abrupta. Então a gente vê hoje em dia as pessoas buscando ideais de magreza muito distantes do que é idealmente saudável, incorrendo nesse risco. Então é aquilo, usar de medida saudável para um desfecho que no final das contas não será saudável. O que será que é saudável, né? Eu acho que essa fica a pergunta hoje e acredito que com o que a gente tem visto de padrão estético atual, a gente vai se deparar cada vez mais, né, com REDs e será que isso está saudável, será que isso não está saudável? Infelizmente, acho que isso vai acabar sendo muito comum e tudo isso me fez mudar muito o meu conceito do que é ser saudável, né? Então, para mim, o ser saudável engloba tudo. Se você não está menstruando, não está saudável. Não importa se o corpo, o percentual de gordura, se está tudo aparentemente lindo. E eu vejo que muitas pessoas, muitas mulheres, né? Elas não estão dando a devida importância a menstruar, né? Tá tudo bem, não tô menstruando, não quero engravidar por agora e tudo. E aí eu lembro do quanto meu tratamento foi demorado e do quanto foi delicado e isso me preocupa bastante, né? A falta de seriedade em relação a isso, porque não é igual você falou, não é só uma questão de não menstruar, tem a massa óssea, tem vários outros aspectos que vão ser afetados, né? O cansaço, assim, a fadiga. Não tem jeito disso não impactar a sua vida em outros aspectos, né? E na prática, você citou as duas principais queixas. O que traz a pessoa saudável ao consultório são não conseguir engravidar ou fraturar, ou não se recuperar de uma lesão, ser afastado do esporte por aquele motivo e que quando a gente vai investigar, a gente vê que o grande causador é o déficit hormonal. Sim. Então, acredito que pela sua experiência, isso tenha te tornado muito mais capaz de enxergar isso, Sim. inclusive nos comportamentos disfuncionais em relação à alimentação
sobretudo, até para você ter esse cuidado de reconhecer isso no seu paciente e trabalhar aos pouquinhos, porque é difícil. Sim, é muito, muito difícil, porque e eu consigo falar com propriedade porque eu vivi essa dificuldade, né, de estar incomodada com algumas mudanças que o corpo apresenta no processo e tudo. Mas acredito até que por eu ter vivido, eu recebo muita gente que quando chega até mim já com esse diagnóstico, já chega, de certa forma, preparado para o fato de que a gente vai precisar aumentar a dieta e que, né, a gente vai ter que ter um cuidado a mais ali. E eu acabo tendo uma confiança a mais de falar para minha paciente assim, fulana, não, a gente não vai mais emagrecer, não tem como a gente passar disso aqui. E a gente precisa de comer mais, claro que sempre com muita empatia, né, colocando ali no lugar que eu já vivi também, mas o fato de ter vivido isso me traz essa segurança de falar, não podemos passar esse limite. Se você quiser passar esse limite, eu não vou te ajudar a chegar até lá. Eu acho que é só até aqui e pronto. Algo que, se eu não tivesse vivido, eu acho que eu nem saberia que limite é esse. Então, hoje eu já tenho até uma noção numérica, consigo ver pela experiência ali de qual é esse limite, né? Até onde a gente consegue chegar. Mas muito essa noção de empatia mesmo, de eu não quero que você passe pelo mesmo que eu passei. Então, deixa eu te avisar, te alertar antes, porque talvez uma outra pessoa que não viveu na pele não vai dar devida importância a te ajudar a evitar chegar nisso, né? Muito importante. E aqui eu chamo a atenção para essa interdisciplinaridade, como que é importante ter especialidades diferentes trabalhando em prol do paciente. Sim. E aqui eu chamo a atenção para o acompanhamento médico, mas uma boa nutricionista que domine o assunto, porque às vezes tem aquele profissional que vai fazer o que o paciente quer e não o que ele precisa. Sim. O educador físico ou o controle do volume do treino, né? Assim, ter aquele treino supervisionado. E muitas vezes a gente precisa também de um psicólogo, porque realmente isso repercute, inclusive, sobre a saúde mental. Quando isso está relacionado a, por exemplo, comportamentos disfuncionais, isso acaba se exacerbando. E gera essa questão de autoestima também, porque você vê o seu corpo mudando de forma intencional, que mesmo que você saiba que é pro bem, você fica desconfortável. Não é fácil mesmo assim, né? Eu diria que quase, pela minha experiência, assim, do consultório, quase todos os casos precisariam de um acompanhamento psicológico, porque eu acredito que atravessar o tratamento hormonal e de dieta da REDS é você, na verdade, sair de um corpo que você considerava o ideal, mas que te tornou não saudável, e atravessar uma ponte para um corpo que provavelmente não vai estar nesse mesmo padrão estético, mas que é o verdadeiramente saudável. E atravessar essa ponte não é uma coisa fácil, psicologicamente falando. Eu não achei fácil, então eu sei que as minhas pacientes também não acham, e acho que um apoio psicológico é essencial até para entender que talvez você não possa estar naquele corpo, e às vezes você depositava muitas expectativas naquilo, né? Então, você vai precisar mudar o que é o seu padrão mesmo, né? Eu às vezes percebo que algumas pacientes, elas enxergam esse tratamento como algo temporário, ou seja, porventura o meu eixo hormonal desligou aqui, né? Que azar, vamos ajeitar aqui com a dieta e depois eu posso voltar a fazer o que eu fazia antes. E não, você não pode, porque é isso que te deixou desse jeito. Então, justamente mudar esse conceito é o que eu acho que o apoio psicológico faz muita diferença, porque senão acaba ficando eu de um lado, você de outro, tentando ajudar, mas a cabeça da paciente não está conseguindo acompanhar isso, né? Às vezes ela realmente não dá essa importância para menstruar, até acha bom não menstruar, e como não vê um impacto tão prático, né? Nem todo mundo vai ter fraturas e tudo, acha que depois a gente vê, depois eu posso voltar. Então, esse suporte eu acho que faz toda a diferença. E chama atenção porque é uma urgência reconhecer e tratar, porque o tempo faz diferença. E a gente tem visto esse diagnóstico em mulheres cada vez mais jovens. E então comprometendo em longo prazo essa questão funcional mesmo, que é a saúde musculoesquelética e essa proteção cognitiva. Júlia, queria te agradecer muito pela sua contribuição valiosíssima. Acho que a gente aprende muito mais por exemplos, por histórias, e você conta a sua de uma forma muito didática que a gente consegue entender. E mais importante, você passa isso para frente na sua vida profissional. Então, eu queria que você finalizasse aqui sobre sua experiência, deixando aí algum recadinho para quem se vê nessa situação. Tá, perfeito. Então, agradecer o convite. Eu gosto muito de falar sobre isso hoje, porque eu acho que
poucas pessoas falam sobre isso. E acho que a gente vai precisar falar cada vez mais, né? Porque a rede social está aí trazendo diversos padrões estéticos. E o que eu queria deixar de recado é para as meninas entenderem que esse diagnóstico, ele significa que você tem que olhar um pouco melhor ali para como você está encarando esse processo de fazer dieta e treinar. Será que o que você colocou ali como ideal realmente está saudável para você? Então, não enxergar isso como um mero detalhe, mas como uma oportunidade de revisitar como que você está levando esse estilo de vida. Se ele está realmente encaminhando para a saúde ou não. E que, por mais que esse processo de tratar seja desafiador, você provavelmente vai sair dele melhor do que você entrou. Então, você não vai se arrepender de tratar corretamente. Então, não deixe isso para depois. Muito obrigada pela participação e parabéns por ter vencido, passado pelo processo e contribuindo cada vez mais para que outras pessoas não passem por isso. Eu que agradeço por ter me ajudado a atravessar esse momento da melhor forma, né? Sem dúvidas, eu fiz uma escolha excelente, você me acompanhando. Foi ótimo, obrigada. Adorei. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima.